Olá, querida turma, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Neide e vamos dar continuidade sobre a nossa aula referente metodologias ativas. Nós já temos 2 aulas no nosso canal sobre o tema, né? E aí vamos então hoje falar sobre mais 3 capítulos. O livro que estamos utilizando como base é o livro do João Matar, Metodologias Ativas, que foi o livro selecionado para trabalhar no TIL, né? No estudo do TIL, que é o trabalho interdisciplinar, no qual os alunos de pedagogia irão então realizar as suas atividades. O objetivo então das metodologias ativas é justamente promover uma proposta na qual o aluno aprende fazendo e assim vai promovendo a sua autonomia. Aqui nós temos, né, quais são os capítulos do livro. Hoje nós vamos trabalhar em instrução por pares, método de caso, aprendizagem baseada em problemas e problematização. Então vamos lá à nossa aula de hoje. Instrução por pares. Então esse capítulo ele vai trazer então uma metodologia que foi desenvolvida pelo professor Mazur, né? Então essa metodologia é uma metodologia de ensino interativo que vai buscar uma aprendizagem que ela é cooperativa, e os resultados demonstraram que ela vai apresentar melhores resultados do que as metodologias tradicionais. Como eu disse para vocês, foi o professor Mazur, né, que desenvolveu essa metodologia. Ele tinha alunos, né, que conseguiam resolver os problemas teóricos de física, mas quando ele trazia problemas do mundo real, os alunos não conseguiam transpor esses conhecimentos e resolver esses problemas. Aí ele tentou várias metodologias para explicar de várias formas para os alunos, quando de repente na sala de aula ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, vocês têm 5 minutos aí, conversem entre si, né, entre vocês mesmos sobre esse problema e depois a gente volta para o assunto. Aí a sala ficou aquela confusão, aquele burburinho, todo mundo falando ao mesmo tempo, mas por mais incrível que pareça, dali a 3 a 5 minutos, os alunos falaram assim, pro, agora nós entendemos, o colega conseguiu explicar de uma forma mais simples. E aí o professor Mazur começou com essa observação, né, ele começou a sistematizar este processo, no qual os estudantes eles não aprendem somente com o professor, mas também aprendem com os seus colegas. Então essa aí é basicamente a essência da aprendizagem por pares. Bom, aí vamos lá. Essa aprendizagem por pares, ela vai usar a sala de aula invertida, né, no qual os alunos passam por uma fase preparatória, no qual eles vão fazer as leituras pré-aula, mais ou menos como acontece com vocês. A gente fala, olha, o material já está disponível na SAP, né, na sala de aprendizagem virtual, aí vocês leem esse material antes, ou a gente entrega ele impresso, ou manda por e-mail, pelo WhatsApp, etc. Então, a ideia é o quê? Que vocês realizem as leituras antes da aula. Daí o docente ele envia algumas questões sobre o tema da aula da semana, ou do dia, pela web. Aí os alunos respondem essas questões, o docente então vai fazer o quê? Vai averiguar os erros e acertos dessas respostas e vai então desenvolver ou planejar a sua aula, que seria presencial ou online, né? Mas ali no momento ali com todos os alunos presentes, ele vai então desenvolver essa parte da aula com base nos erros e acertos dos estudantes. Com isso, então, nós vamos ter uma outra metodologia chamada Just Time Teaching, que é o seguinte, o professor, ao invés de desenvolver uma aula que é igual para todo mundo, para os 40 alunos e alunas, não. Ele vai desenvolver essa aula focada justamente nos erros e acertos da turma. Bom, feito isso, né, então ele vai chegar na sala de aula, ou a professora ou o professor vai chegar na sala de aula e vai realizar uma explanação sobre o tema, já voltada aí mais para os erros e acertos. Aí em seguida ele aplica alguns testes com relação a essa aula. Bom, os alunos e alunas vão responder esse teste individualmente. Daí o professor ou professora então ela vai reavaliar, vai avaliar a quantidade de erros e acertos
de cada questão, e aí então, a partir deste resultado, então, tem-se aí duas situações. Se, olha lá, então, ó, primeiro, o aluno leu o texto antes da aula, respondeu as questões, o docente ou a docente foi lá, viu quais eram os erros e acertos e preparou uma aula focada nesses erros e acertos, né? Uma aula direcionada. Chegou na sala de aula, fez essa aula, seja aula online ou seja aula presencial. Aí aplicou um novo teste, aplicou esse novo teste. Se o resultado de acertos for igual ou superior a 70%, o docente ou a docente faz uma breve conclusão do conteúdo estudado e ok, pode passar para o próximo. Se o nível for abaixo de 30% ou médio entre 30% e 70%, então o docente tem que fazer o quê? Tem que retomar o tema. Então vai perceber que foi algo que os estudantes não conseguiram entender. Então ele retoma o tema, explica novamente o conteúdo e aí ele incentiva que exista uma discussão entre os estudantes sobre o tema. Então, por isso, o termo aí, instrução em pares, porque o professor explica novamente e os alunos passam a discutir entre eles esses temas, esses assuntos, ok? Depois dessas discussões, aí novamente as questões são respondidas e espera-se que aumente a quantidade de acertos. Uma vez alcançados os objetivos da aula, né, o professor ou professora apresenta quais são as respostas corretas do teste e faz a avaliação geral de cada pergunta com a turma. Tá certo? Aqui eu trouxe para vocês, não fui eu que desenvolvi, até tem aqui qual é a fonte, né? Um esquema de como é que funciona então essa avaliação por pares, né? O professor ou a professora faz a pergunta, os alunos respondem individualmente, aí você vai averiguar se acertaram, se alguns apenas acertaram, reúne-se o grupo e realiza-se uma discussão. Os estudantes respondem novamente, o professor ou a professora ou um grupo faz a explanação, né? E aí, não, se acertaram, foram poucos, então vamos revisar todo o conceito. Se muitos acertaram, só reforça e já vai para o próximo, tá bom? Então, vou parar por aqui e já continuamos então com a segunda parte da aula de hoje.